Bom, no vídeo de agora vamos falar sobre seleção brasileira e no vídeo de hoje eu resolvi aqui trazer para vocês algumas ideias, algumas confabulações que eu tenho em relação à nossa seleção brasileira que está em busca do Hexa e agora mais do que nunca o Brasil está pronto para iniciar o maior torneio de futebol da história, né, a Copa do Mundo. É um evento que acontece a cada 4 anos, então os jogadores não têm muito tempo para conquistar esse tão sonhado título e o Brasil parece que encontrou uma forma de jogar, né? Ele vem jogando ultimamente no esquema 4-2-4 e a pergunta que eu me fiz, e eu acho que você que acompanha futebol deve fazer também o esquema 4-2-4 é o esquema que usaremos do início ao fim da Copa? Teremos capacidade para isso? A gente tem jogadores para suprir todas as posições? Quais são as outras alternativas aqui que eu estou pensando e que o Brasil pode utilizar para a Copa do Mundo? E se eu, que sou um cara leigo a respeito de futebol, pensei dessa forma, eu tenho certeza que o querido Carlo Ancelotti também pensou. Então vamos lá, o Brasil ele joga da seguinte forma, ele joga num 4-2-4, né, tendo ali dois volantes, né, quatro zagueiros e ele tem quatro atacantes, certo? Então assim, o poder de fogo é muito grande. Ele tem atrás Bruno Guimarães e pode ser o Paquetá também para dar uma movimentação. Eu demorei um pouco para pensar porque eu estava tentando encaixar o Paquetá nesse elenco e eu tenho certeza que possivelmente eu tenho certeza que ele será titular. Então o Brasil vai jogar num 4-2-4. Mas a minha dúvida é quando a gente precisar enfrentar defesas mais fechadas, quando precisarmos propor mais o jogo, como é que a gente vai fazer para fazer essa bola circular dentro de campo? Porque com o 4-2-4 é muito um jogo de muita correria, de pouca construção, de pouca lentidão do jogo. Então o Brasil ele não pode só jogar para frente o tempo todo. A gente não vai conseguir ganhar essa Copa se ficarmos nessa correria o tempo inteiro. Temos jogadores rápidos para isso? Temos jogadores rápidos para isso. Temos jogadores que podem ajudar na recomposição, temos, mas são muito poucos. O Paquetá, por exemplo, que eu utilizei no exemplo aqui no início, ele não consegue ser um cara que vai e que volta para recompor a defesa. Nem o Paquetá, nem o Danilo, que é um cara que está pedindo passagem, né? E como é que vai funcionar? Você tem o Ryan pedindo passagem para ser um titular, você tem o Rafinha, o Vinícius Júnior, você tem o Endrick e todos esses caras, eles não são caras que recompõem jogo, apesar de um dos nossos jogadores que infelizmente foi cortado, o Rodrigo, ser um cara que pode jogar como 10, que pode jogar como 8, se você estiver precisando muito, nós não temos esses jogadores. Então aí você me pergunta, Matheus, como que a gente vai fazer? Se a gente não vai jogar no 4-4-2 o tempo inteiro, e isso eu digo depois dessa primeira fase da Copa do Mundo, porque eu acredito que nós vamos e que nós precisamos passar em primeiro no grupo, infelizmente, a partir da próxima fase, da segunda fase da Copa do Mundo, o Brasil precisa pensar em maneiras de se fechar mais, maneiras de conseguir recompor. Então, ele pode sair do 4-4-2 para um 3-5-2, o Paquetá e quem sabe ali outro jogador de ponta consiga fazer essa recomposição. Você pode estar num 4-4-2 atacando e voltar num 3-5-1 defendendo. Então, quando o Brasil precisa defender, o que os alas que estão abertos vão fazer? Eles vão voltar e ficar marcando em linha, porque aí ajudam os dois volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, e forma ali uma linha impedindo que haja muita ultrapassagem. Temos Marquinhos e Bruno Magalhães, que são excelentes zagueiros e que conseguem cobrir as costas dos laterais. Temos mais um 3-5-2, você fica muito mais protegido, você fica muito mais tranquilo. Então, assim, o Brasil ele vai mudar o esquema? Eu acredito que ele vai, em algum momento, enfrentar alguma seleção um pouco mais chata, alguma seleção
que não aceita tanta correria, uma seleção um pouco mais fechada, como por exemplo, se o Brasil pegar a Inglaterra, ele consegue jogar num 3-5-2 atacando, num 4-4-2 atacando, consegue, mas na hora de recompor ele vai precisar de jogadores para sustentar a linha defensiva, não pode deixar a linha defensiva do Brasil defasada. Então o Brasil pode jogar num 3-5-2 atacando, voltar num 3-5-1 defendendo, então o atacante fica lá na frente e os demais baixam as linhas. O Brasil pode também utilizar o 4-4-2 e o Matheus Cunha funcionar como um ala e virar um falso 9, como ele já fez. O Brasil ele tem muitas alternativas e o Carlo Ancelotti conhece muito. Também tem jogadores do banco que podem entrar para resolver a situação. Você tem ali o Marquinhos, por exemplo, que pode jogar no meio campo, ele pode fazer uma volância, ele pode ajudar, né? Então, tira um lateral, tira um lateral de correria, por exemplo, coloca o Marquinhos na lateral, fecha com 4 zagueiros. Então, assim, nós temos... E eu tô muito pensativo nisso, porque a gente vai precisar mudar esse esquema uma hora. O 4-4-2 não vai funcionar contra todo mundo, né? Infelizmente, ele não vai funcionar, ainda mais no futebol atual, que é muita marcação e muita individualidade. O Brasil ele vai precisar se adaptar, ele vai precisar fazer com que o esquema mude, e é óbvio que o Carlo Ancelotti vai estudar o jogo aos poucos. Acredito que nós consigamos passar com tranquilidade das oitavas de final, espero eu, né? E a partir das oitavas teremos que mudar o esquema tático para enfrentar equipes mais fortes e com um poder de resposta maior. Mas e você, qual a sua opinião? O Brasil precisa mudar o esquema tático ou ele vai até o fim da Copa com o 4-4-2? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima. Viva futebol! Vai Brasil! Fui!